Bom, retomando aqui, vamos então tentar fazer dessa aula, que para mim não é novidade, mas vamos tentar fazer dela uma novidade. Então, como? Olha só, o que você vai precisar então pedir para o cliente para fazer a sua manutenção é o motor, porque você vai precisar plugar, uma vez que pôs para funcionar e tal, ver o que está rolando, né? O control speed, nós já falamos que não é pedal, né? É o controlador de velocidade. Depois um aluno corrigiu, o professor do inglês não é control speed, senão fica velocidade de controle, é speed control, para ficar do inglês, né? Controle de velocidade. E realmente faz mais sentido se chamar de speed control do que control speed, já que está falando do inglês, que o inglês é o contrário, né? Então realmente vale a pena a correção aí. E a gente vai falar de forma correta. É um speed control, tá? E não um pedal. Bom, vamos ver. O cliente reclama, então, ao ligar, não está acendendo nada, deu um estouro, sei lá, parou de funcionar, deu um cheirinho de queimado, e não acende. Você liga, não acende nada. Vamos analisar para ver se a gente consegue chegar, então, aí no problema, tá bom? Então, nada disso, obviamente, me interessa agora, nem o speed control, nem o motor, não me interessa. E vamos ir registrando tudo aqui para vocês, tá? Pois na edição isso tudo vai ser acelerado, senão esse vídeo fica enorme para você curtir aí. Chegamos aqui nela. É sempre bom que você tenha um local onde guarde os parafusos que forem tirando dela, né? Eu não estou muito preocupado com nada, vou só desligar ela porque eu sei que a fonte está parada por conta não está funcionando. Mas se tiver qualquer outra coisa, eu verifico. Mas aqui fora vai ser melhor para a gente poder verificar. Então o que eu tenho aqui? É óbvio, né? Uma inspeção visual sempre é muito bom. E o que é uma inspeção visual que não o olhômetro mesmo, né? Você olhar é o equipamento que você tem naturalmente, né? Olhar e verificar. Se não está funcionando, eu imagino que a tensão que entra aqui, ó, tensão elétrica, as duas fases que entram aqui, ela teria que circular de tal forma que ela vai entrar nessa chave, nos dois polos dela, vai passar dessa chave, muitas vezes passa por um NTC, por fusíveis, por filtro, e vai ter que vir para aqui. Tá? Então o pessoal liga aqui perguntando, e é um trajeto simples, bem comum, que a gente vem falando desde lá de trás. Então eu vou ter um lugar onde entra a tensão e ele vai passar até chegar exatamente no meio dessa ponte retificadora. Tá? Aí quando a gente pega isso e risca numa luzinha, é a mesma coisa que está lá no esquema. Tá? Então eu espero ver bem aqui no centro, ó, a mesma tensão alternada que está aqui. Ou se preferir, se eu medir a continuidade daqui até lá, tem que parar um pouquinho por causa do barulho dos carros aqui. Se eu medir a continuidade, ou moto, né? Então, se eu medir a continuidade daqui até lá, eu devo ver algo conduzindo, dizendo assim, existe um caminho até lá, existe um caminho até lá. Aonde? Até os dois pontos do meio do AC. Tá? Então, vamos tentar ver, porque aí eu garanto que tem tensão lá. Eu já poderia medir direto. Veja, tá aqui o meu cabo AC, deixa eu pegar aqui para vocês verem, tá? Aqui é o meu cabo AC. Eu ligo lá na minha série, não é isso? Isso aqui vai lá na minha série, tá? Isso aqui é só uma lâmpada que eu ponho aqui em paralelo para consumir um pouco. E eu ligo esses dois terminais, que é onde tem as duas fases, 220, exatamente aqui, né? Teria que ligar ele bem aqui. Aqui e aqui, tá? Mas eu vou fazer para vocês, mesmo sem ligar, para vocês verem como realmente faz sentido, tá? Então, eu preciso ver. Vou pegar aqui o motivo digital, que o pessoal gosta sempre desse digital. Não sei onde vem tanta diferença, mas bora pôr o digital. Ver se assim ele fica bom pra vocês verem. Vou tentar dar mais um zoom aqui. Bem aqui, ó. Tá? Que eu quero que vocês vejam. Vou baixar um pouco mais aqui.
Eu pensei que estava pausado, então na hora de edição tem que cortar essa parte. Bom, o que eu quero que vocês observem aqui? Realmente a continuidade, né? O caminho desses dois terminais, onde vai entrar o 220, até chegar aqui, ó, na ponte retificadora. Veja, é ponte, e vamos anotar isso aqui nessa aula, tá? Na edição. Ponte de viaduto, de passarela, tá? Retificadora, tá? Então daqui até aqui teria que dar continuidade. E obviamente não daria para cá, e que se der, estaria em curto. E daqui para cá teria que dar continuidade. Então veja, aqui está marcando 10 ohms, que deve ser a resistência ôhmica do nosso NTC. Veja que se a chave estiver desligada, ó, estiver nessa posição, é bem provável que a continuidade não vai acontecer, nem para cá e nem para cá. Uma coisa extremamente simples, né? E foi dito lá atrás. Então, é exatamente nesse momento que vocês vão notar que aquilo que a gente falava lá no começo, que tomar cuidado, não solta a mão do tio. Você soltou, e aí agora, nesse momento do curso, não tem a mínima condição mais de vocês acharem mais o caminho. Vão ter que realmente, como as aulas estão lá, elas estão gravadas, vai ter que realmente se conter, parar aí o comichão, parar a agonia e realmente retomar os vídeos com bastante tranquilidade, com bastante calma. Se der aquele comichão, aquela ansiedade, você toma água, respira bem, para um pouco, dá uma volta, e aí você volta enfim, continua vendo o vídeo novamente. Nossa, professor, mas dá tanta vontade de ir para o próximo vídeo. Não vá. Não vá, tem que você curta e entenda bem esse vídeo anterior. Nossa, professor, mas desse jeito eu nunca vou terminar esse curso. Vai sim. E à medida que você for entendendo, você vai ver que os próximos vídeos você vai conseguir ver ele com mais velocidade. Mas a base de tudo está bem aqui no começo, tá? Bom, você vai ter que acreditar em mim ou em você. E pode ver que em você, no momento que você está no curso, passados 6, 7, 8 meses, quase 10 meses de curso, se você ainda estiver meio perdido com as aulas, eu acho que você vai ter que acreditar em mim então, tá bom? Porque veja que o caminho onde vai entrar a atenção até lá é esse mesmo, tá? Não foi porque deve estar desligado. E se você ligou, não foi, e ainda não foi, a chave pode ser que esteja com problema, ou algum caminho até lá. Veja que se o fusível estiver interrompido, vou tentar interromper o fusível de algum jeito aqui. Tentar tirar ele daqui, deixa eu ver se eu consigo arrancar ele. Veja que se o fusível tivesse queimado, tá? Tirei ele só daqui. Se ele tivesse queimado, tá bom? Veja que um ponto não vai, o outro vai. Então, óbvio que esse equipamento nunca vai funcionar, porque o outro ponto, ó, não vai até a ponte retificadora. Se eu desenhar isso, é o esquema elétrico, e eu não sei se vão entender novamente a mesma coisa. O cara que é prático é isso aí, ó. Mas você só vai entender a prática se entender teoricamente o esquema elétrico que a gente riscou lá, tá bom? Mas tá aí. O que eu quero que vocês compreendam? Que essa tensão e esse barulho não tem nada a ver com a aula. Essa tensão elétrica que entra aqui, essa tensão do tipo alternada, ela entra, ela precisa ser transformada em contínua, tensão DC. E ela só vai ser contínua, aqui dá para vocês verem aí, ó, mais e menos. Esse mais e menos é importante porque depois ela vai entrar em capacitores para poder ser filtrada. E essa filtragem pode correr lá na aula de fonte, vai estar tudo explicando isso lá, pelo menos essa parte linear, né? Você vai ver que desse jeito é quando a fonte chaveada começa a entender. A tensão que vai vir para aqui, para esse circuito integrado, que é o chamado chaveador, está tudo aqui dentro, né? O transistor, o gerador de PWM está aqui dentro. Então veja, não adiantou nada eu fazer a aula de gerador de PWM se você não entendeu esse caminho, que a tensão alternada passou a ser contínua, é filtrada, né? Obviamente, esse conjunto faz que ela vire contínua, entra no chaveador, quer dizer, ela fica pouco inteligível para mim se eu não entendi nada disso. É por isso que o tio fez lá uma série de aulas antes, para que você as compreenda e depois é que venha para aqui, para a prática. Tá bom? Veja que meu trabalho fica pouco efetivo, eu não consigo ser inteligível, você não vai conseguir me compreender se realmente não compreender as aulas lá. Tá? Vamos lá. O que eu entendo? Que por enquanto, se eu tiver uma tensão de 220, ela com certeza vai estar aqui. Por quê? Porque o fusível tá bom, tá? Vou pôr ele de volta. Veja que até então não tinha, ó. Não tá tendo essa continuidade daqui para cá tem, mas tá, descobri, o fusível tá queimado. Peguei, substituí, coloquei o fusível de volta. Podia ser uma trilha aberta, podia, professor, e se for o relé, né?
Você precisa, calma, vamos lá, o relé, ele não está no caminho da coisa. Quem está no caminho da coisa, ou é bobinas, ou é NTC, ou é fusível. Veja que agora há continuidade e há continuidade. O que eu entendo? Que se eu submeter aqui uma diferença de potencial alternada, ela com certeza vai ter aqui. Sim, professor, por que vai ter? Ué, vai ter porque tem continuidade, ó. Ela vem até aqui, para cá, vai dar aqui, ó. Ou seja, é como se fosse um caminho, né? O fio daqui até aqui está ligado. Só que não são fios, são conduções de bobina, de NTC, que faz proteção e chave liga e desliga, tá bom? No esquema a gente mostra isso bonitinho, tá? Se eu pegasse um esquema qualquer aqui, ó, tem nada a ver com o assunto, deixa eu pegar um esquema qualquer. Por exemplo, como esse, vai. Genérico. Veja que o genérico, ele oculta essa parte, né? Não há necessidade de você ter ele aqui. Ele já pega a tensão positiva, ou seja, essa tensão, ela já é esse ponto positivo. Ele oculta que é tão elementar, vou riscar aqui para vocês verem. Tão elementar, que é isso, né? Fiz isso muitas vezes. Tá o cabo de força, né? Seria exatamente isso meu, né? Olha aqui, ó. Isso aqui meu. E se você não estiver compreendendo isso, velho, aí você tem que ir para uma aula mais básica mesmo, lá no comecinho mesmo, que a gente comentou tudo isso. E se precisar que eu faça uma aula mais básica ainda, pode postar lá no grupo de dúvidas, eu coloco. Professor, tem que ir lá no comecinho, velho, para mim não estou entendendo o que é esse cabo de força. O que é isso? Aí o tio mostra para você, tá bom? Veja que eu já fiz várias aulas dessas. Tá? Só bastava uma só era o bastante. Você pode ver ela quantas vezes você quiser, né? Bom, tá aqui, ó o cabo de força aqui, tá? É aqui mesmo que você vai ter 220 volts. Aí esse fio, ele vai entrar num desenho, né, que a gente fez assim, ó. Essa aqui é o desenho da chamada ponte, tá? Ponte retificadora. Quer dizer, não dá para admitir nesse momento do curso que o cara me chama isso aqui de fonte. Não é fonte. Isso tudo é uma fonte, mas isso é chamado de ponte retificadora. Quer dizer, sinal que falta atenção aí mesmo. É alguma coisa mais ou menos assim. Onde aqui tem um diodo desse jeito, tá? E um diodo desse jeito. Aí você fala, por que o professor sabe e eu não? Porque eu estudei e eu prestei atenção quando eu estava estudando. Tá? O que você precisa fazer é exatamente a mesma coisa. E vai ter um outro desse jeito. Por que isso? Porque o tio também já falou dessa aula. Veja que quando esse AC entra aqui, ó, esse alternada, corrente alternada entra aqui, aqui é uma tensão exatamente desse jeito, ó, alternada mesmo. Quando está na parte positiva, ele vai privilegiar, por exemplo, D1. D1 conduz o positivo para cá, tá bom? E se aqui está na parte alternada positiva, já falei dessa aula, aqui embaixo então vai estar na parte alternada negativa, exatamente essa parte aqui de baixo, tá? Se aqui está assim, aqui é a parte negativa, tá? E essa parte negativa, quem vai conduzir vai ser, sei lá, D1, D2, se aqui for D2, aqui vai ser D3. D3 vai pôr negativo aqui embaixo, ó, exatamente o nosso terra. Aqui é o GND, ó. Tá? Se você não estiver compreendendo isso, volta bem na aula de resistor, de diodos, quando a gente falou de pôr de retificador, explicamos como é que isso funciona. E esse desenho é alguma coisa assim, né? É alguma coisinha desse jeito. Tem um furinho e 4 terminais, não é isso, não? Esse cara é exatamente isso, né? Que a gente está mostrando. Aí quando eu fiz essa aula, eu peguei na prática isso, eu não vou pegar novamente, senão que tamanho vai ficar esse vídeo? Peguei na prática, moço. Só um instante. Vamos lá, já perdi o fio da meada. Que gravar aula aqui é isso mesmo, toca telefone, tá louco, notificação. Então a ideia é, essa aula já foi dada, mas só mostrando para vocês que se você tiver o datasheet, você resolve tudo, mas tem que entender, não tem jeito. Ah, professor, é fácil para você. Sim, é fácil para mim, porque eu também corri atrás, em algum momento eu declinei sobre isso, tentei entender, e parece que agora é a vez de cada um de vocês. Alguns têm mais facilidade, porque já fizeram algum outro curso, ou porque estão fazendo algum curso concomitante. Outros que estão chegando agora, que para ele tudo é novidade, e mais telefone tocando. Bom, retomando aqui, já parei várias vezes, vamos ver se eu consigo concluir agora com vocês. Bom, a ideia então era dizer para vocês que, isso já foi explicado algumas vezes, que uma vez que você entra com a atenção aqui, ela tem que aparecer aqui.
Tensão o quê? Alternada. Porque nesses dois pontos, menos e mais, vai aparecer uma tensão contínua. Exatamente esse ponto e esse ponto, eles vão se comunicar o menos com o negativo do capacitor e o mais com o positivo do capacitor. Ou seja, se você quiser medir essa tensão, é só medir em cima do capacitor ou em cima da ponte, tá? Retificadora, tá ok? Vamos lá. E o que eu estava tentando mostrar? É que esse alternado, esse AC, essa onda, se você tiver com o osciloscópio, você vai ver exatamente nesses dois pontos. Põe a garrinha no ponto e põe a sonda na outra. Você vai ver essa senoide excursionando numa frequência de 60 Hz e com amplitude de 110 ou 220 volts, dependendo qual que você está trabalhando. Já se você colocar a garrinha aqui, negativa, e a sonda aqui, você vai ver uma tensão, depois, obviamente, dos capacitores, que aqui vai, nesse caso, são 3 capacitores, tá? Então tem um capacitor aqui, vai ter um outro aqui, e vai ter um outro. Isso vão estar tudo em paralelas, percebeu? O que isso implica dizer? Implica dizer que se esse capacitor, por exemplo, aqui é de 220 micro, 220 vezes 3 vai ter um capacitor aqui de quase 800 microfarad, não é isso? 220 vezes 3 vai dar 660, é isso? 660 microfarad. 3 capacitores de 220 micro. Tá? Ou seja, eu preciso filtrar bem isso. E para mim não colocar um capacitor só desse valor de microfarad por 450 volts, que seria um capacitor muito grande, eles colocam 3, reduz um pouco de custo e reduz também o tamanho, para que você consiga fechar numa caixa, por exemplo, desse tamanhinho, né? Dessa espessura, não é isso? Aí o capacitor cabe aqui dentro, né? Consegue perceber? Ele cabe aqui dentro. Tá? Vou encaixar ele aqui, a altura dele cabe aqui dentro, ó. Ao passo que se eu colocasse um só, ele seria muito grandão, né? Então essa é a jogada que eles fazem aí. O que não tem nenhum problema. Estão todos em paralelo, todos são terras. E aí se eu colocar novamente minha garrinha aqui do osciloscópio e a sonda aqui, eu vou ver uma tensão de mais ou menos 300 volts, aquela que a gente chama de um DC-link. Isso? Exatamente essa tensão aqui, ó, que a gente está falando aqui, tá? Então, o fabricante do datasheet não tem interesse em mostrar isso aqui para você. Mas isso é para que vocês saibam. Vocês têm que saber isso. Porque é um padrão, é via de regra, todos fazem esse caminho. Todos os control box fariam esse caminho. Seja ele de parada, completo, vão ter que fazer esse caminho. Desde que, obviamente, vocês tenham entendido, né, o recado que a gente vem passando desde o começo. Tá? Gente, não solta na mão do tio, não solta na mão do tio. Outra, esse caminhão vai acelerar, segura firme, porque você vai cair, você vai... E a notificação não para aqui. Você vai ficar para trás, você vai ficar para trás. É o que a gente tem observado, né? Tem muitos aí que estão ficando para trás e eu não tenho a mínima condição de ajudá-los mais, tá? O caminhão tocou, nós já estamos aí com a parte bem avançada do curso e eu não consigo muito mais ajudar, tá bom? O que eu posso fazer é orientá-los para que pare um pouquinho, respire fundo, deixe de agonia, dou o conselho de volta tudo, velho, olha nas suas aulas, vai lá do começo, tenta entender todas elas, pega um caderninho, senta com calma e tenta entender o que está ali. Não é possível, né? Se outros entendem, por que será que você não vai entender? Usa mais o grupo de dúvidas e menos o grupo lá de alunos. O grupo de alunos, o pessoal fica lá postando o que troca e o que não troca. Às vezes não é essa a ideia. Que de repente a gente não sabe exatamente o que tem que falar para você trocar, nem teu colega. Né? Às vezes o mais interessante é que vocês realmente se apropriassem desse conhecimento, já que está tudo aí. Tá ok? Vamos continuar. Então veja que ao ligar aqui, eu espero que tenha atenção aqui, ó. Espero que tenha atenção aqui no positivo e negativo. E posteriormente espero que ele venha aqui para cima do chaveador, que aí onde a gente vai vir para aqui, tá? Vamos vir para esse ponto, tá bom? De uma forma bem genérica mesmo, que é uma fonte extremamente reduzida, né? Bem reduzida para você entender o básico aqui. É isso que a gente vai fazer. Bora continuar. E o vídeo vai ficando grande. Bom, vamos lá aqui. Então, eu diria para vocês o seguinte, vamos agora utilizar o multímetro para a gente verificar essas tensões. O que eu preciso que vocês observem?
que, veja, aqui na escala de alternado, e aí você precisa saber o que que é a escala de alternado no seu multímetro, tá bom? Deixa eu pôr mais aqui para ficar mais centralizado. Você vai ter que ver essa tensão aqui, tá? Se for 220, 220, aqui eu tenho um rheostato que eu sempre reduzo um pouco mais a tensão, mas aí vocês vão diminuir. Vamos ver que eu consigo ajustar. Uma voltagem menor que 220, isso é bom. E além da série e tal, que consome um pouquinho, vai me ajudar. E depois a tensão contínua. Veja que aqui, ó, nessa parte, que é um V com risco, tá? Que você tem um, assim, ó, vou tentar pôr aqui para vocês verem. Vocês têm o V, tá? Deixa eu pôr aqui. São os dois jeitão também de se falar alternado e contínuo. Você tem um V com um tio aqui em cima. Eu tô querendo dizer que isso aqui é uma tensão alternada, tá bom? É AC, isso aqui é a mesma coisa que AC. E você tem um V com um risco e um pontinho embaixo. E isso eu tô querendo dizer que é DC. Ou seja, aqui contínua e aqui alternado. Tá? Extremamente elementar, extremamente básico para essa fase do curso, tá bom? Mas estamos aqui repetindo novamente. Tá? Então tá aqui. Aí você vai perceber que a sua aventura com o multímetro, ela acaba aqui, ó. Se você tem a tensão alternada aqui, entrou na ponte retificadora, que a gente vai medir já já no AC ali, tá? Se você tem o DC aqui saindo, que a gente vai mudar de escala, sua aventura com o multímetro acabou. Então você vai precisar ter agora um osciloscópio para a gente ver a forma de onda, porque aqui tem a tensão, mas será que depois da bobina ele está oscilando? Porque se a tensão não está sendo gerada para que não funcione, aqui não tem display, né? Mas tem um LEDzinho que acende aqui. E tensões, obviamente, sendo geradas aqui para esses capacitores. Então, aí você não tem jeito, vai ter que ter outro tipo de equipamento para a gente poder continuar. O que não quer dizer que tendo equipamento você vai consertar. São uma sequência de coisas. Você precisa estar aqui presente, você precisa estar entendendo tudo para que o conserto efetivamente aconteça. Veja, depende de equipamento, depende do equipamento de medição, do equipamento com problema e de você com conhecimento para que você passeie, né? Passeie por esse mundo aqui que vocês têm sido orientados através das videoaulas. Tá? Por que não são mais orientados? Porque tem poucas dúvidas, postam poucas coisas lá no grupo de dúvidas, é onde vocês deveriam postar mais coisas. O telefone não para, é assim o dia todinho. Tá? Vou fazer questão de deixar aqui, porque são aulas que já foram feitas e não era para mim estar repetindo elas mais aqui. Hoje está simplesmente impossível fazer essa aula aqui, mas vamos tentar. Então, a ideia é, se você veio com o seu multímetro até aqui, ó, AC, até aqui AC, aqui já é DC, tá? Até aqui DC, aí não tem como, você vai ter que estar com o osciloscópio, porque a gente vai ter que ver uma forma de onda aqui que você não consegue ver com o multímetro. É perigoso até você queimar o chaveador caso esteja oscilando, tá bom? Aí é outro tipo de equipamento, aí a gente vai para outro ponto. Pode ver sim, com ainda DC, ver a tensão do lado de cá. Mas aí a análise que você vai fazer aqui, você já não consegue com o multímetro, tá ok? Vamos lá. Então, eu tô aqui, ó, com o multímetro, tá bom? Deixa eu tentar voltar aqui para a gente ver como é tudo isso, ó. As duas pontas, tá bom? Aqui, ó, as duas ponteiras. Veja que eu tô colocando ela na escalinha C, tá? Tô colocando em 700, porque se a voltagem que eu estiver medindo, se a tensão que eu estiver medindo, melhor dizendo, for maior que 200 volts, eu não consigo aqui. Então eu já coloquei em 700. Se for menor, eu meço. Se for maior, eu meço aqui em 700. Tá ok? Então vamos lá. Veja que está ligado. Então, se está ligado, eu espero ver uma tensão bem aqui, ó. E a coisa é tão elementar. Ó, tô vendo 168 volts, ó. Se eu ajustar aqui, ó, por aqui só para deixar fixo, porque eu tenho um equipamento que reduz essa tensão, tá? Eu vou aumentar mais, ó. Ó, 170, 190, 200. Eu consigo ajustar isso, tá? Só que eu gosto de trabalhar com a tensão mais baixa para a gente poder trabalhar, tá bom? Acho que mais ou menos aqui está razoável. Vamos pôr 170. Mas isso aqui é extremamente elementar. Se você quiser saber se tem tensão, uma própria lâmpada dessa, ó, eu consigo saber. Ó. Se eu colocar essa lâmpada aqui, ó, eu consigo saber se tem tensão aqui ou não. Tá? Então veja que não tem nada de diferente aqui. Essa tensão vai ter que estar aqui, ó, na ponte retificadora, bem aqui, ó, no centro dele, né? Cuidado para você não dar curto, tá?
Encostou aqui, aqui tem que ter aqui os 220. Acho que você não consegue ver, deixa eu pôr aqui para vocês verem. Então, se eu pôr bem no centro, aqui, ó. Então, quer dizer, extremamente elementar. Isso. Mas você tem um motivo, não vamos fazer isso do tempo da Era da Pedra, né? Vamos fazer o com multímetro. Então, se você tem tensão alternada aqui, ó, você espera ver ela aqui também, ó, bem em cima da ponte retificadora, mas é extremamente elementar, volta a repetir. Você pode fazer isso por aqui para não ficar na frente aqui do multímetro. A mesma tensão que a gente viu lá, ó. 170 volts, tá? Bem aqui em cima. E agora, ó, se eu quiser medir na extremidade, aí não. Aí já tem que sair daqui de AC para CDC. Estou colocando aqui agora em 1000, que pode ser que tenha mais que 200, tá? Aí eu vou inverter, porque se eu colocar desse jeito, nesse multímetro ele vai medir. Só que como o positivo está aqui no negativo, a minha ponta vermelha, e o negativo está aqui na ponta preta, né? Negativo está aqui no positivo, ele deve dar um sinal de menos aqui, indicando que a tensão está invertida. Exatamente o que aconteceu. 248 volts, certamente eu não ia conseguir medir aqui, ó. Tá? Ó, não consigo medir, tá vendo? Então por isso que eu coloquei em 1000. Porque aí é mais do que 200, o 200 não consegue medir. Então aqui vai. E veja que foi exatamente o que eu falei para vocês, ó. Tem um sinal de menos na frente. O que isso quer dizer? Ou está invertido aqui, ou está invertido aqui, que a gente vê claramente que está invertido. Deixa eu inverter então, pôr o negativo do lado de cá e positivo do lado de lá. O que não tem nenhum problema. Vai aferir o mesmo valor, quase 250 volts. E o interessante é que é isso, né? Isso nós falamos também em alguma aula, sobre as tensões RMS e aquela tensão real e aquela que é a tensão média, né? É como que você, em AC tem uma tensão menor, 170 volts, e quando ela retifica passa a ser 200 e quase 250 volts. A gente tinha que pegar essa tensão em AC, multiplicar por raiz de 2, é por isso que você tem essa tensão um pouco maior, né? E nós falamos isso em alguma aula aí, se você